Graças a Deus estamos de volta com mais um programa Rasgando em Miúdos. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, tem enviado mensagens, tem compartilhado essa programação. Muito obrigado, viu? Temos muitos outros temas e hoje estaremos começando mais um tema polêmico. Mais um tema aonde iremos cavar fundo e polemizar. Rasgando em Miúdos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, você que está com ela aí, no livro do Evangelho de João. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 8. É um tema muito conhecido. É um tema polêmico. É um tema que vai mexer com a ferida de muita gente, principalmente de religiosos. Olha o que diz o texto. Pela manhã cedo, voltou Jesus para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Preste atenção que eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Para se entender, os judeus, os religiosos, eles se apegavam muito à lei de Moisés. Eles se prendiam à lei de Moisés. E a religião, nós já falamos isso em programas anteriores, a religião ela quer confrontar o Evangelho, o cristianismo. Aqueles homens pegaram uma mulher, ela estava em adultério, e eles trazem esta mulher até Jesus. Preste atenção que foram os religiosos, tá? Trouxeram esta mulher até Jesus e usaram da própria palavra de Deus para apontar o erro daquela mulher. Nós hoje estamos começando uma série de 3 programas onde nós estaremos falando exatamente sobre essa questão. Nós falamos aqui em programas anteriores que a igreja ela não pode ser um tribunal. Eu não posso ter a igreja como acusadora. Pelo contrário, a igreja ela precisa ser um hospital para cuidar das pessoas feridas. Aqueles homens trazem aquela mulher, colocam ali no meio e falam: Senhor, ela foi pega em adultério e a lei nos diz que ela tem que ser apedrejada. E eu fui estudar um pouquinho a fundo esse texto e eu fui procurar na lei aonde que diz que esta mulher ela tinha que ser apedrejada. E isso me leva lá para o livro de Levítico, capítulo de número 20, o verso de número 10, que vai dizer o seguinte: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Presta bem atenção. Levaram a mulher, dizendo que ela tinha que ser apedrejada, porque a lei dizia que tais assim tinham que ser apedrejadas. Porém, quando nós vamos buscar dentro do texto sagrado, eu gostaria até que o nosso câmera gravasse aqui, por favor, diz o texto: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Foca em mim aqui, por favor. Os dois tinham que ser apedrejados. Os dois foram pegos em flagrantes, porque acredito eu não vejo uma outra forma de alguém estar adulterando sozinha. Aquela mulher ela não estava sozinha lá praticando adultério, porque teria um outro nome. O tema aí já não seria adultério, seria masturbação. É diferente. Ela foi pega adulterando com alguém. E se era para se prender à lei, se era para se prender ao que estava escrito, ela não tinha que ser trazida sozinha. O homem tinha que estar junto. Os dois tinham que ser apedrejados. E aí você me pergunta assim: mas bispo,
Por que você está tocando nesse tema? Presta atenção comigo, queridos. A igreja, claro que não são todos, não podemos generalizar aqui, porque toda regra tem a sua exceção. Mas a igreja de hoje, ela costuma muito apontar o dedo. O irmão está errado. Principalmente quando existe picuinhas. E existe picuinhas no meio da igreja também, viu? A igreja evangélica, ela não é um sinônimo de santidade. Deveria, mas não é. Existe panelinhas dentro da igreja, existe picuinhas dentro da igreja, existe pessoas querendo puxar o tapete de outros dentro da igreja. E quando a pessoa encontra uma oportunidade, ela vai fazer de tudo para querer destruir aquela pessoa. Aquela mulher, ela não estava sozinha. Só que talvez o homem que estava com ela era influente. Talvez quem encontrou aquele casal em adultério era amigo daquele homem. Então, peraí, a gente leva ela, você some daqui. Vai embora que a gente resolve o problema. E assim tem acontecido dentro das igrejas. E assim tem acontecido no meio do povo de Deus. Se alguém começa a despontar no seu ministério, aí alguém vai aprontar alguma. Vai falar, vai criar uma conversa. As pessoas vão querer criar. Houve uma situação, e o que eu vou dizer aqui agora, calma produção, o que eu vou dizer aqui agora é só buscar nas redes sociais. Se você entrar nas redes sociais, você vai encontrar o caso de um pastor que mandou matar um casal de pastores no interior da Bahia. Por quê? Porque o ministério daquele casal começou a crescer. Começou a despontar. E isso gerou inveja. Isso gerou inveja. Então é mais fácil matar do que glorificar a Deus porque a obra está crescendo. No nosso próximo programa nós estaremos falando sobre isso. Nosso próximo programa nós vamos dar continuidade a esse tema. Aquela mulher não tinha que estar ali sozinha. Aquela mulher, ela não tinha que ser colocada em público. Outra coisa, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, foca em mim aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você aponta um dedo para alguém, você tem 4 apontando para você. Tem 4. Eu já disse isso em alguns outros vídeos que gravamos e eu volto a repetir. Falar mal ou expor o pecado dos outros não faz de você mais santo. Pelo contrário, faz de você um pecador fofoqueiro. E se aquele irmão que errou for para o inferno, tu também vai. Também vai. Vai, bispo? Vai. Sabe por quê? Fofoca também é pecado. Calúnia, difamação, inveja, também é pecado. Então, vamos parar de apontar o dedo. Vamos parar de acusar. Vamos parar de querer ser melhor do que os outros, porque certa vez o Senhor Jesus deixou um ensinamento: aquele entre vós que quer ser o maior, seja o menor. Aquela mulher, ela foi levada sozinha. E muitas das vezes nós temos feito a mesma coisa. Nós não estamos olhando os dois lados da história. Eu oriento aos meus discípulos sempre que toda história tem 2 lados. Nunca julgue olhando só um lado, uma versão. Próximo programa, estaremos falando mais sobre essa mulher, estaremos falando mais sobre esse desfecho. E eu tenho certeza que tem muita polêmica vindo por aí e você vai se surpreender com o que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo programa em nome de Jesus.